Olá, boa noite. Começa agora o programa Família Projeto de Deus. Boa noite para você que está aí em casa nos assistindo. Boa noite, Carlão. Boa noite, amor. Boa noite para você, para todos que estão nos assistindo. E eu quero fazer uma pergunta para você aí de casa. Como estão suas finanças? Você já passou por alguma crise financeira? Com certeza, esse é um dos problemas que mais afetam as famílias brasileiras, né, Silvia? Ah, amor, com certeza, viu? Nós também já passamos por alguns deles e sabemos que não é fácil, mas é possível sair deste problema. E você sabia que esse mal atinge milhões de brasileiros e se agravou nos últimos anos, principalmente em virtude da forte crise econômica e do desemprego enfrentados pelo país? Mas será que, embora esses sejam fatores significativos, será que são os únicos problemas que ocasionam as crises financeiras na família? E é sobre isso que nós vamos falar hoje no programa. E para nos ajudar, nós temos aqui no estúdio o consultor financeiro Caio Henrique Guimarães Pereira. Boa noite, Caio. Boa noite, Silvia. Boa noite, Carlos. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. E também o casal Leandro e Maria Gabriela Sérgio, que vão nos contar como que eles administram as finanças da melhor maneira. Boa noite, Gabriela. Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Uma alegria recebê-los aqui. O Caio é casado, Caio? Sim, sou casado e tenho um filho. Casado com? Sou casado com a Thaís. A Thaís, ela está assistindo a gente? Muito provavelmente, se o filho estiver deixando. Se você quiser mandar um beijo para ela, também pode mandar. Thaís, tá um bom? forte beijo para você e até mais. E o Leandro e a Gabriela são casados. Eu sou casado com a Gabriela, temos 2 filhos, um na barriga, né? Queria mandar um beijo para a Ana Lívia e para o Henrique, que estão assistindo a gente lá de casa. Com Tá bom. certeza estão esperando o beijo. E então eu vou começar aqui a gente fazendo logo as perguntas aqui para o Caio. Caio, uma nova família é formada no matrimônio, né? E qual o primeiro passo para estruturar essa família e torná-la equilibrada economicamente? Ok. Quando você já tem esse conhecimento que vai chegar um novo integrante na família, já tem que começar a preparação financeira. Por quê? Porque você sabe, se está chegando alguém, você vai passar a ter um custo maior dentro da sua família. Então, você tem que começar a se preparar para isso já nesse começo, né? E qual o melhor modo da pessoa se adaptar para essa nova realidade que ela vai ver? Acompanhar todos os gastos que ela tem e ver aonde que ela pode estar apertando um pouquinho mais para fazer, né, uma economia maior, aguardando o momento de chegada dessa criança. E como é que vocês, Gabriela e Leandro, na hora que vocês pensaram, antes ainda da chegada de filhos e tudo, quando vocês pensaram, vamos casar, vocês pensaram nessa parte financeira, de dinheiro, como é que foi? Família é um projeto de Deus e, como todo bom projeto, a gente tem uma fase de planejamento, né? E no planejamento a gente, que como casal começou lá, essa fase lá na época do namoro, tentando entender quais eram as prioridades. Nós tivemos pais bem prudentes em relação às finanças e isso nos ajudou bastante. E a gente sempre buscou conversar muito, desde a fase de planejar o casamento, planejar o começo da família. Não é fácil, não é uma missão fácil. A gente vai tendo muitas novidades, muitas mudanças nesse começo. E eu acho que o diálogo é a principal ferramenta para o casal, sempre tendo um foco nas prioridades, né? Naquilo que é importante como casal, para daí depois desdobrar todas as questões de planejamento, de ajuste de despesas e de ganhos aí. E dá um pouco de insegurança esse começo? Sim, muita. Dá, né? Antes da gente começar a pensar no casamento em si, a gente namorava 2 anos, a gente teve uma oportunidade de comprar um apartamento, era Minha Casa Minha Vida, né, na época. E aí a gente nem tinha certeza se a gente ia casar, assim, né? A gente queria, né, planejava para isso. Mas era um pouco tempo de namoro e a gente sempre teve essa
abertura, essa conversa. Então, quanto você ganha, quanto eu ganho, será que a gente consegue pagar? E nessa fase que a gente ainda não estava noivo, tudo, a gente anotava, né? Ah, pagou uma parcela pré-obra. Eu paguei um documento lá do apartamento. E a gente deixava tudo anotadinho, porque vai que um dia separa, a gente já... Então, a gente sempre tentou planejar. A gente nunca foi louco louco, mas a gente nunca foi enlouquecido para gastar. A gente sempre ficou meio, né, vamos no cinema, mas a gente ia em barzinho, comprava cachorro-quente antes de ir para o barzinho para economizar para essas coisas. Então, a gente tentou se planejar desde o começo. Mas, assim, a gente vem aprimorando o planejamento e a conversa com o tempo, né? Eu acho que, mesmo tendo planejamento, nessa fase de começo de família, sempre surgem as dúvidas de o que é prioridade. E aí acaba virando um cabo de guerra no casal, né? Um enxerga uma coisa, outro enxerga outra, e de repente vem as surpresas aí do meio do caminho, as despesas, e como é que a gente lida com isso? Depois que a gente começa a conversar, a planejar, a gente acaba tendo até um pouco mais de segurança em relação aos imprevistos. Não que eles não vão acontecer, pelo contrário, a gente se planeja sabendo que eles vão acontecer. E aí um pouco de maturidade, né? A gente percebe que, olha, por mais que as dificuldades apareçam, a gente consegue caminhar, né? Seguir em frente aí com a questão financeira da família. Legal. Bacana. E você aí de casa, você já viu o tema do nosso programa de hoje, né? Você faz algum planejamento familiar? Dentro da sua casa, como é que funcionam as contas do marido, da mulher? Você dá alguma educação para os seus filhos de como gastar o dinheiro, como ganhar dinheiro? Ou você está passando por uma crise financeira, como a gente falou no começo do programa, né? Muitas famílias brasileiras estão sendo afetadas pelo desemprego, sendo alcançadas por essa crise pela qual passa o nosso país, né? Então manda sua mensagem para cá, a gente quer ouvir o seu testemunho, o seu pedido, a sua pergunta. 19 99902 0021. Esse é o número do nosso WhatsApp. Mas você também pode pedir entrar em contato conosco, fazer sua pergunta ou mandar seu testemunho pelo nosso call center 19 3871 9620. Eu já imaginei, né, a sua pergunta. Imaginei aquela dona de casa falando, mas não sobra dinheiro para fazer planejamento, não sobra nada, né? Eu não sei se é o seu caso, né? Que se você tem dinheiro sobrando, mas tem muita gente que está sem dinheiro sobrando em casa, né? Então, como é que eu vou planejar? Eu queria jogar essa pergunta para você, Caio. Deixa eu só falar para a gente, muitas vezes você quis conversar de dinheiro comigo, né? E eu falava, mas não entra aqui que a gente vai conversar do quê, né? Então, isso que você falou agora, a gente viveu isso aí, né? A gente viveu, então... é verdade. E dava uma agonia, porque a gente queria fazer esse planejamento familiar, falar de dinheiro e tudo mais, mas não tinha o dinheiro... Não tinha não de entrar. Como é que fazia? Então, não entrava e como é que a gente ia se planejar. Então, a gente passou bem apertado. Até a diretora, a gente estava conversando, falou, precisaria levar talvez um casal com um problema financeiro. Eu falei, está aqui, que passou por problema financeiro e que pode falar do que viveu, né? Então, eu queria, Caio, que você desse uma dica assim, para alguém que está nessa situação hoje, que o salário é contadinho, que trabalha para pagar conta. Como que a gente pode ajudar essa família? Vamos lá. Realmente, muita gente passa por isso e não sabe como entrou nessa situação, o que fazer na situação e como sair dessa situação. E o primeiro ponto que você tem que abordar no planejamento financeiro é algo muito fácil que qualquer um consegue fazer, que é nada mais, nada menos do que listar os seus gastos. Pouquíssimas famílias fazem isso, fazem o levantamento para onde vai o dinheiro e de onde vem o dinheiro. Então, você não tem o controle do que está acontecendo. O que eu recomendo a pessoa fazer? Ela vai dividir todos os gastos dela em 3 colunas. Uma coluna ela vai colocar o que é essencial para ela. Então, o que é essencial para a minha família? O que eu gastei naquele mês que é essencial? O mercado foi essencial, a feira foi essencial, as minhas idas na padaria foi essencial. Então, vou colocar tudo lá, tintim por tintim, do que eu gastei. Vou colocar uma outra coluna,
onde essa coluna eu vou colocar o meu lazer. O que eu vou colocar nesse lazer? O que eu gasto para o meu lazer? Eu saí com os amigos, eu comprei um presente, eu fui numa festa. Todas essas coisas eu vou colocar nessa minha coluna, que são coisas que eu gastei e que não reverteram para a minha família, né? Eles não ajudaram na minha família, mas são coisas necessárias. E uma última coluna eu vou colocar nos meus investimentos. Se eu estou guardando alguma coisa, se eu não estou guardando alguma coisa, se eu estou pagando carnê de alguma coisa que eu comprei, se eu estou pagando uma prestação de cartão de crédito, isso seria nessa terceira coluna. Então, eu vou ter 3 colunas. Aí eu vou analisar tudo que eu tenho lá, para me enquadrar. Por quê? Se eu tenho uma renda de 2.000, eu tenho que conseguir fechar toda essa coluna com 2.000. Se eu tenho uma de 4, eu posso fechar com uma de 4. E eu vou detalhar, no primeiro momento, tudo que eu estou fazendo lá. Então, é muito comum, quando a pessoa abre, detalha as contas dela, ela descobrir aonde está fugindo o dinheiro dela. Que engraçado, porque aconteceu isso com a gente uma vez e nós começamos a escrever tudo que a gente gastava. E aí, no fim do mês, foi aquela padaria a mais, aquele café, aquele refrigerante, aquelas coisas supérfluas que se a gente não tivesse gastos, tivesse apertado um pouquinho, teria sobrado para uma coisa mais importante, talvez, né? Exato. E outra coisa que eu falo. Por exemplo, eu vou colocar mercado. É muito interessante você abrir o que é mercado. Tá? Por quê? Porque você pode pegar no mercado uma seguinte situação, que já aconteceu com algumas famílias. Você olha que aquela família comprou ali ao longo do mês no mercado 10 pacotes de bolacha recheada. É um número que eu considero exagerado, né? Certo. Aí você começa até a fazer um mal para a sua saúde, né? Você já sai até da parte financeira, já entra na saúde. Então, você já começa a analisar, olha, 10 pacotes de bolacha, acho que a gente pode trabalhar em cima desse pacote de bolacha, né? Então, você consegue ver coisinhas Você acha pequenas. que é tão pouco, mas no montante, né, Caio? Exatamente. Num montante, você vai verificar, olha, isso daqui foi em excesso, isso daqui não foi necessário, olha, isso daqui foi uma ilusão que eu quis. Você somou todas aquelas coisinhas que você gastou no mês, aí você vai falar, nossa, 10%, 15% do meu salário escorreu entre os meus dedos. Eu perdi. Entendi. Agora, voltando para vocês dois, vocês podem ter... Você falou que vieram de famílias estruturadas, que ensinaram, que sabiam lidar bem com dinheiro, tudo, né? Pode acontecer também, como no nosso caso, que a gente vem de famílias que lidavam de uma maneira diferente com o dinheiro. Tá? Uma família não tinha planejamento, outra tinha planejamento e tudo. E na hora que o casal, vocês dois, por exemplo, que estão casados há quanto tempo? 8 anos. 8 anos, então já não é tão pouco tempo assim, né? Mas bem menos do que a gente, né? 32, sim, né? É. Então, vocês, aí vocês devem lembrar mais fácil. Teve diferença? Porque vocês vêm de 2 famílias diferentes. Uma gosta de gastar mais nisso, a outra gosta de gastar mais naquilo. Como é que na hora de vocês fazerem, por exemplo, isso que o Caio sugeriu, de botar no papel o que é essencial, o que é lazer, o que é supérfluo, o que é... Como é que vocês se entenderam nisso? Uma coisa que foi não foi um atrito, assim, mas foi na praia. Eu aprendi a tomar um sorvete na praia. Então, a hora que for tomar o sorvete da praia, se eu tomei às 10 da manhã, não vou tomar às 2, porque vai tomar um sorvete. E ele já, se vai para a praia, é para ir comer o que quiser. Comer pastel, então a gente, né, nas primeiras viagens, até quando namorava ainda. Não, você vai comer 2 pastéis, mas você já comeu, você vai almoçar depois. Então, acho que a gente não tem muita diferença na forma de cuidar do dinheiro, mas em algumas coisinhas assim pequenas né, com que... O estilo de gestão é diferente, né? Eu sempre gostei mais de uma gestão mais macro. Eu tinha um pouco de medo de entrar nesses detalhes aí. Então, vai meio que por radar ali. Você sabe mais ou menos quanto ganha, sabe mais ou menos quanto gasta, sabe mais ou menos quanto falta no fim do mês e vamos para o próximo. E ela já é mais minuciosa, ela gosta de estar no detalhe ali. Com R$1 do pão de queijo que eu comprei. Então, assim...
eu fugia da discussão. E ela tinha o controle. Então a gente teve que acertar. Mas quando é que a gente acertou o negócio? Quando a gente começou a ter propósitos bem definidos. Então, vamos para a praia com a expectativa de gastar X. E aí, como a gente vai gastar lá, ficava mais fácil de resolver essas diferenças aí. Ah, bacana. E é uma coisa assim, né? Parece, nossa, eles foram lá porque eles sabem cuidar do dinheiro. E não é assim, a gente... Casal exemplar. O casal cheio da grana que está investindo. Mas a gente sempre foi muito planejadinho. Logo que a gente casou, a gente já, um mês de casado, eu já estava grávida da Ana Lívia. E aí apertou bem, assim. A gente acabava o mês negativo, cobria no próximo, acabava negativo, cobria no próximo. Só que a gente foi vendo isso, né? Onde que está... E ela não tinha nem nascido, hein? Então, como o Caio disse, onde está escorrendo pelos dedos, assim. E a gente foi nessa planilha organizadinha aí. Então, nesse acerto que vocês fizeram, vocês erraram muita coisa também. A gente ainda erra. Ainda erra, né? Como você falou, não é as 1000 maravilhas. Vocês erram ainda. E quando um erra, o erro é dos dois ou fica o outro? Vocês tentam trabalhar isso aí como um erro do casal? O banco lembra no final do mês que a conta é dos dois, né? A conta é dos dois. Não, mas isso é a conta dos dois. Eu acho que isso é uma coisa que... Eu tenho muitas amigas que falam, eu tenho que pagar água de luz, ele paga a conta de água, eu pago a escola das crianças e ele paga o financiamento, o carro, sei lá. A gente não tem disso, assim, a gente pega a nossa planilha, então eu pego o salário dele, o meu salário, quando desconta do salário dele, quando desconta do meu, e a conta de luz, de água, está tudo lá no mesmo e tem mesmo uma pessoa bolo. Que cuida então, assim, dessa financeira? Eu gosto de comprar uma roupinha, uma coisa, se eu estiver passeando no shopping. Se eu não for no shopping, eu nem lembro, mas se eu estiver lá... É bom você não ir, então. E ele é Mercado Livre, entendeu? Então, às vezes, a gente tem... Nossa, mas você comprou, precisava ter comprado, mas hoje a gente conversa... A gente sempre conversou, né? De ligar na loja, olha, eu estou comprando um sapato, você acha que é... Mas a gente tem... Tivemos algumas vezes em que ligamos, você está morrendo de vontade de comprar um negócio, mas não dá, né? Não vai então, comprar. eu estou só compartilhando a minha vontade, que não vai desdobrar em nada. Era só para ouvir o não do outro, para falar, não posso mesmo. E porque se uma pessoa ela é mimada, ela vai para um casamento... Ela sempre foi mimada pelos pais, sempre teve tudo, nunca ouviu não e tinha um certo conforto, né? E de repente vai para o casamento, que tem que dar uma apertada no seco, é complicado também. Então precisa de muito diálogo. No nosso caso, nós casamos, dali 3 meses ele perdeu o emprego. E aquilo assim para a gente, né? Foi um baque. E assim, hoje... Eu louvo a Deus porque ele perdeu o emprego quando a gente estava casada há 3 meses. Porque o Senhor trabalhou na nossa vida de uma forma maravilhosa, né? Então, hoje eu olho para trás e falo, obrigado, Senhor, porque perdeu o emprego. Tirou o nosso chão, né? E a partir daí, você fica dependente de Deus, né? Porque quando você está bem financeiramente, a conta está tudo certo, não sei o quê, você não precisa de Deus. Você precisa de Deus para quê? Né? Então foi bom para a gente. Agora tem a parte de Deus, que Deus vai fazer, e tem a parte nossa, né, Caio? Então precisa mesmo detalhar tudo isso. O Leandro mencionou agora há pouquinho, né, de uma visão mais macro, uma visão mais... Ela é mais detalhista. Como que a gente chega no meio termo aí? Qual que é o melhor caminho? Então... Você vai precisar realmente detalhar se as suas contas não estiverem fechando bonitinha durante o mês. Então, nossa, eu fechei no mês no vermelho, vou ter que cobrir no mês seguinte, é porque alguma coisa que eu fiz ali não estava 100% correta. Então, vou precisar detalhar. Depois de passar do tempo, de alguns meses, que você já colocou um norte, endireitou, já viu onde estava... perdendo o seu dinheiro, aí a sua administração pode ser numa visão um pouco mais macro, né? Porque também entra no costume, né? Eu tinha o costume de passar no mercado e pegar cada vez que eu ia 5 potes de requeijão. Aí eu vi que não dava, passei a pegar 1 ou 2 para passar o mês. Aquilo entra no seu costume, aí você passa a olhar de forma mais global os seus gastos mensais. Tá. E outra coisa que eles mencionaram também, eu queria a tua opinião sobre isso. Tem muito casal que casa, apesar de casar, continua com as contas divididas e cada um com o seu orçamento. Isso aí me parece um pouquinho contrário ao que a gente imagina como casamento, como união, né? Uma só carne.
Aí é um ponto um pouco delicado, né, quando a gente vai tratar essa parte financeira do casal. Porque vai muito do que nós estamos falando, da educação que cada um recebeu na sua família e do exemplo que eles viram dos seus pais, né? Então, tem casal que ele encara numa boa juntar as coisas, né? Fala, olha, eu vou contribuir com tanto, meu esposo vai contribuir com tanto, e esses são os gastos. Vamos dividir ou vamos somar? Tem gente que entende numa boa. Tem casais que preferem não abrir essa parte, né? Aí é de cada um. Infelizmente, a gente, quando vai, né, passar pela consultoria financeira, eu não posso impor para o casal falando, não, você tem que abrir tudo de um para o outro. Mas eu concordo com o seu pensamento, Carlos, se você tem a união das contas, para você pelo menos enxergar todos os seus gastos, o que está acontecendo, a chance de esse casal ter sucesso financeiro é maior. É maior. Não, porque é uma unidade, o casamento ele é uma unidade, né? Um só corpo, uma unidade de alma e uma unidade de dinheiro também, né? Penso eu. Eu acho que tem que ser, colocar tudo em comum, né? É o casal Exatamente. que vai gerenciar. Então, para a gente, como ele falou, era muito chato falar de dinheiro. Nós vamos falar do quê? Não tinha. Vai falar, por que vai falar de dinheiro? Mas assim, a gente ficava... tenso quando ia conversar sobre dinheiro e da onde que nós vamos tirar. Então, a gente ia mesmo meio que levando. E isso daí faltou para a gente. Então, quando a gente começou a fazer esse planejamento familiar e marcar tudo que a gente gastava, aí que a gente começou realmente a ver. Então, eu acho essencial que a gente comece a fazer isso, que o Caio está sugerindo, né, a partir de hoje na sua vida, na sua família, porque vai ajudar muito, né, Caio? Você tem que começar com duas coisas que são muito boas para o casal. Primeiro, como eu falei, você detalhar todos os gastos que você tem ao longo do mês. E o segundo ponto que o casal vai fazer não é nem conversar sobre dinheiro em si. O segundo ponto é conversar sobre os objetivos. Tá. Né? Então, vamos trabalhar, então eu vou ficar 1 mês planilhando tudo, 2 meses planilhando, 3 meses. E nesse princípio do planejamento financeiro, não vamos conversar do dinheiro, vamos conversar do objetivo. Qual que é o objetivo? Vamos comprar a casa própria? Não queremos casa própria. Já tenho, quero trocar então de carro, quero comprar uma ou segunda casa, quero fazer uma poupança para aposentadoria. Então, o segundo ponto é achar o objetivo. Por quê? Eu só vou fazer contas a partir do momento que eu sei aonde eu quero chegar. Olha, eu quero chegar numa casa que custa tanto, eu quero trocar por um modelo de carro que custa tanto, eu quero uma aposentadoria com uma renda de tanto. Aí nós vamos começar a falar em dinheiro. Mas eu quero sair do vermelho. Quero sair do vermelho. Em X meses também. Exatamente. Planejar isso, é verdade. É isso. Exatamente. E bacana. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais ainda sobre poupança, sobre investimento, sobre guardar e tudo mais. E a gente quer que você participe conosco. Manda sua mensagem para cá no nosso WhatsApp 19 99902 0021 ou pelo call center 19 3871 9620. Aproveita agora que a gente vai fazer um intervalo, é rapidinho, fica com a gente, daqui a pouco a gente volta. Até já.